Presidente, eu queria fazer algumas considerações sobre procedimento mesmo. Vossa Excelência iniciou os trabalhos lendo um convite da CNBB ao relator para ir discutir lá na instituição CNBB com os movimentos populares aquilo que se está discutindo aqui no âmbito dessa comissão. A partir de hoje, até o final da semana, aqui em Brasília está reunida a plataforma dos movimentos populares, exatamente discutindo a questão da reforma política. E aí eu entendo que essa necessidade de articular forças, atores, partidos, as duas casas, eu acho que é insuficiente. Eu acho que, para além dessa articulação interna ao Congresso e aos partidos políticos, há necessidade, presidente, de se discutir essa questão com a sociedade civil organizada, sobretudo no momento de excepcionalidade da vida política nacional. Nós estamos vivendo um momento de muita gravidade, presidente, e com uma desconfiança muito grande da sociedade em relação a seus representantes aqui nessa casa. Fica até meio estranho que, ao mesmo tempo que a sociedade está perplexa, acompanhando 24 horas por dia o depoimento dos delatores da Lava Jato, essa casa volta-se para si mesmo, em si mesmada, como se nada estivesse acontecendo em torno dela, e tratando de mudanças, de reformas que vão impactar a vida do país no presente e no futuro. Então, não dá para se acelerar o passo, seja nessa comissão, seja nas demais, como da Previdência, a trabalhista e outras reformas, como a regulação fundiária, que são temas estruturantes e que vão definir os rumos do país, o futuro da nação brasileira. E fica estranho, senhor presidente, que fiquemos apenas discutindo procedimentos técnicos, burocráticos, administrativos, processuais, quando há necessidade de um diálogo com a sociedade para repensar, inclusive, o pacto social, que está deteriorado, está comprometido. A representação está absolutamente sem legitimidade para encaminhar mudanças desse porte, dessa gravidade, dessa complexidade e dessas implicações da ordem institucional brasileira. O meu apelo, presidente, é que não aceleremos o passo aqui nessa comissão, como entendo que as demais comissões da reforma não podem se dar, né, ao trabalho de acelerar o passo, definir metas até final de abril, até final de maio, para decidir sobre questões que impactam o conjunto da sociedade brasileira. O marco legal, institucional, constitucional, é o que está sendo tratado no âmbito dessa casa, com uma falta enorme de legitimidade, de credibilidade e de confiança por parte da cidadania em relação aos esforços que estamos fazendo aqui. Precisamos fazer mais ainda, sem um diálogo direto, permanente, orgânico com a sociedade civil organizada. Eu acho muito bom que não só o relator, mas alguns que possam fazê-lo, acompanhar esse debate da comissão com a CNBB, que inclusive tem propostas alternativas, construídas democraticamente com as entidades da sociedade civil, a plataforma dos movimentos populares, por sua vez, que inclui inclusive sindicatos, organizações da sociedade, e que precisaria ter uma interlocução importante dessa comissão com esses segmentos, com essas organizações e com a sociedade como um todo. Não basta ter uma audiência pública com alguns representantes aqui nessa casa. É preciso abrir o diálogo mais amplo, sem pressa, sem metas, sem urgência, sem o quê, senhor presidente? Não só não faremos a reforma política que o país precisa, tem direito a ela, necessita de fato, mas legitimada e reconstruindo os laços, os vínculos da representatividade dessa casa com a sociedade civil, que está, de fato, de costas para essa casa, porque essa casa esteve de costas o tempo todo para a sociedade, para a democracia, para a cidadania. É um apelo, presidente, que eu faço
Não vamos acelerar o passo simplesmente porque tem que apresentar um projeto em que prazo? Definida por quem? Quem é que tem a autoridade política suficiente nesse quadro dantesco de crise institucional do país de fazer uma reforma do sistema político nacional? Para concluir. Assim como a reforma tributária, aliás, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Então, senhor presidente, vai como um apelo de alguém que já viveu muitos anos nessa casa, que tem um vínculo muito direto com a sociedade civil organizada, para não cairmos no erro de nos imaginarmos isolados, fechados, com poder absoluto, para decidir aquilo cujo impacto já está recaindo sobre o conjunto dos trabalhadores, das trabalhadoras, do povo brasileiro, senhor presidente. Não vamos fazer como a avestruz, colocar a cabeça debaixo da asa, imaginando que nada está acontecendo lá fora, quando lá fora está uma ebulição. Para concluir, tem como deputada. base, para concluir, senhor presidente, por favor, sou talvez a única mulher aqui que tem voz nessa comissão, por enquanto. Não, né? tem a deputada Maria do Rosário, que tem voz e uma voz atuante, diga-se de passagem. A grande deputada Maria do Rosário, a quem eu tenho uma profunda admiração e respeito, e que ela é necessária absolutamente nessa casa, como poucos. Então, presidente, eram essas ponderações. Queria que o relator e Vossa Excelência levassem em conta, não fatiassem uma reforma de um sistema que está esgaçado. A mudança de um aspecto de um sistema esgaçado é esgaçar mais ainda esse sistema. Eram essas ponderações, senhor presidente, que eu queria fazer, e pedindo desculpas por ter me alongado.